E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, quero pedir pra você, adivinha, nego? Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral pra nós aí, tá ligado? Bom, a fita é a seguinte, o jornalista e colunista da Folha, Leandro Narlock, foi lá no Monark, certo? E falou umas paradas lá, e aí o Kaique pediu pra eu reagir a esse vídeo, pra ver as coisas que ele tá falando. Sinceramente, eu nem assisti o vídeo ainda, o Kaique falou, não assiste o vídeo primeiro não, e coloca aí pro seu assistir. Leandro Narlock, para quem não sabe, ele é um jornalista e um colunista bem controverso. Vira e mexe, o pessoal de esquerda acusa ele de racismo e tal. Teve uma mão, mano, em 2021, eu tava até tentando procurar aqui, porque é tanta coisa que eu tuito que eu acabo não lembrando. Ele fez um artigo na Folha, eu não vou lembrar direito, eu sei que ele foi muito acusado de racismo, saiu no Diário do Centro do Mundo, a pá de mídia ninja, o cara é quatro. Só que assim... quando eu li, não achei ele racista, só achei ele sem noção, tá ligado? Porque assim, eu já conheci muito playboy que tem aquele amigo negro na escola particular, tá ligado? Que entrou por uma bolsa, alguma coisa. E aí ele, na cabeça dele, ele tem todo o conhecimento do que é periferia, isso e aquilo e tal. Eu achei que o comentário dele foi muito mais pra esse ângulo, certo? Eu não vou conseguir lembrar certinho aqui agora, porque assim, quando você trabalha com mídia, mano, é tanta coisa que passa que você não se apega tanto às pessoas, tá ligado? Então, vamos lá, vamos ver aqui o que Leandro Narlock tá falando pra ver se eu vou ficar do lado do pessoal anti-horário e vou xingar ele ou vou ficar do lado dele aqui se ele falou uma parada coerente. Vamos ver aqui. Ele foi lá no Monarch Talks, tá ligado? Vou até deixar maior aqui, ó. Deixa eu ver se tá dando... Aí, vai dar pra ver certinho aí. Vamos lá. Nos anos 60, tinha um sociólogo americano do Partido Democrata, um cara de esquerda e tal, que ele foi tentar entender... Ele trabalhava no partido, no Departamento do Trabalho, né, no Ministério do Trabalho americano, e ele foi tentar entender por que você tinha... O Leandro Narlock é aquele cara que eu falo que ele não é só branco, ele é rosa, tá ligado? Ele é uma outra colocação. Por que os pedidos de assistência social das famílias negras estavam aumentando, enquanto o desemprego dos homens negros estava diminuindo? O gráfico fazia uma tesoura, que foi chamada de tesoura de Moynihan. Interessante. Porque todo mundo pensava, não, devia ser paralelo, né? Se o desemprego está diminuindo, a assistência social também devia estar diminuindo. Mas fazia uma tesoura. E ele foi a campo, estudou as comunidades negras e tal, e ele falou, olha, a família negra está desmoronando. Tem muita mãe solteira hoje em dia, e ele falou, isso está relacionado... Lembrando que ele está falando nos anos 60 nos Estados Unidos, hein? Nos anos 60, não é agora, ele está falando sobre os anos 60. Um emaranhado de patologias. Menos conquistas escolares, mais taxa de encarceramento, mais uso de drogas e muitas outras coisas. E ele não entendeu muito bem por quê, mas falou isso. Esse relatório era confidencial, mas acabou vazando na imprensa, daí deram matéria, isso era anos 60. Woodstock, era dos hippies, cultura, né? Hippies e tal, feminismo. Daí ninguém queria falar de família, entendeu? Os negros o acusaram, falaram, não, esse cara tá querendo suavizar o racismo, suavizar os efeitos do racismo e da escravidão. É assim que vira e mexe o Narlock é acusado pelo pessoal de esquerda, acusado de querer suavizar as coisas, tá ligado? A própria expressão culpar a vítima, em inglês, blaming the victim, ela surgiu de um livro contra esse relatório. E daí o cara foi cancelado, assim, né? O cara... Não foi cancelado, não. Depois ele virou senador por Nova York e tal. Hoje ele teria sido. Encheram o saco dele e ninguém deu atenção para a ideia dele. Entendi. Daí passou 20 anos, vários estudiosos de todo o espectro político meio que virou um consenso, assim, ó, ser criado por uma mãe solteira é um bom previsor, assim, né? É um bom ponto para você prever se a pessoa vai ter conquistas escolares baixas, vai ser presa, tudo isso. As feministas, só para falar, as feministas também falaram pro cara, como assim você está dizendo que as mulheres não são capazes, né? De criar um filho perfeito e tal. Exatamente. Sozinhas. Tipo, o homem não é necessário realmente, né? Tá. Pra homens, eles têm que sumir mesmo, as mulheres têm que ser solteiras, elas estão melhor. E daí, cara, toda aquela euforia que teve, depois foi, cara, se a gente tivesse visto esse problema lá atrás, em todas as etnias, o fato de você ter sido criado por uma mãe solteira aumenta, tem esse emaranhado de patologias em todas as etnias, né? Não é só entre os negros. E eu imagino que se você for criado por pais solteiros, também tem as suas patologias, né? É pior até por pai solteiro, parece que é pior em alguns índices.
de escolaridade, pelo menos. A verdade é que o núcleo familiar é um pai e uma mãe, né? E é meio que a criança precisa dessas duas referências, ou precisa ou estar melhor, ou ela tá melhor com essas duas referências. É sempre bom alguém quando toca nesse assunto, porque sempre tem o cara extremista que vai falar como o Monark falou. Às vezes o cara, às vezes não é uma mina feminista e tal, mas vai enxergar. Acho que foi o ano passado, o ano retrasado, não sei, o vice-presidente Mourão falou uma parada assim também, entendeu? Que ele falou das crianças que são criadas pela avó, ou ele falou das crianças que não tinha pai e tal, mas era indo por essa mesma linha. O Obama falou isso uma vez também, foi, nossa, sentaram a marreta no Obama e ele falou, tipo, óbvio, ele falou, mano, não é um lar completo. Mas quando a gente fala assim, quando o pessoal fala assim, obviamente, não se está falando, por exemplo, sei lá, do pai que morreu. Não estamos falando do pai que a gente sempre está falando daquele pai que não é presente. Por exemplo, o Kaique não foi criado com o pai do lado. Eu não estava mais com a mãe do Kaique, mas eu era um pai presente. A questão é o pai presente. É que muitas vezes o pessoal fala assim de um jeito que nem o Leandro Narlock falou agora e abre uma margem para o cara que já queria sentar uma madeira de qualquer jeito, tá ligado? E abre o espaço para você poder fazer a crítica do jeito errado. É óbvio que existem muitas mães que criam seus filhos sozinhas, tá ligado? Apesar de eu ter uma referência dentro da minha casa, que é o meu pai, tá ligado? Eu fui criado pela minha mãe, mano. Porque eu saía de manhã, 6 horas da manhã com a minha mãe, eu voltava às 7 horas da noite com a minha mãe, e o meu pai voltava mais tarde que eu, quem me criou? Tá ligado? Quem foi a pessoa que sentou comigo e me deu comida de rabo porque eu não li as lições direito? Quem foi a pessoa que sentou comigo e me deu uma surra porque eu tinha feito uma merda muito grande? Foi minha mãe, tá ligado? Então, tipo assim, mas eu tive dentro da minha casa um pai, eu pude olhar o que era um homem adulto dentro da minha casa. Ou seja, eu não teria, se um dia aparecesse na minha frente um cara que era ladrão, um cara que era de má índole, não vou nem colocar ladrão, que às vezes o cara não rouba, mas você sabe que o cara é ruim, tá ligado? Esse cara nunca seria o meu herói, porque dentro da minha casa eu tive o exemplo do que é um homem bom. É nesse ponto que esse povo tem que tocar, tá ligado? E às vezes eles falam de um jeito que abre margem pra você ter essa discussão do, quer dizer então que você tá dizendo que mulher não consegue criar filho sozinha e biriri bororó, tá ligado? Vamos continuar vendo aqui o que ele fala aqui. Tá interessante esse corte, hein, mano? Gostei do que o Narlock falou aqui. Ninguém sabe exatamente o motivo de por que isso acontece, mas acontece. E daí a questão é, se a gente tivesse olhado isso lá nos anos 60, antes do gráfico fazer subir muito, dos caras subirem muito, se teria sido muito mais eficiente. Quem mais foi prejudicado por esse cancelamento do Moynihan foram as famílias negras, então foram as crianças, assim. E isso, o moleque cresce sem referência. O Glenn Loury, né, que é o primeiro negro a se tornar professor de Harvard de economia, ele é o cara que mais insiste nesse ponto. Se a gente tivesse olhado o que o Moynihan falou lá antes, teria sido muito melhor, assim. Pode crer. Não que eu acho que a sociedade podia ter olhado, mas é difícil mudar essas tendências, né? É verdade. Não, é que sempre teve essa... Não posso falar pelos Estados Unidos, mas no Brasil, essa cultura do, o pai... O pai de periferia era conhecido como o cara que faz o filho e vai embora. É óbvio que você tem esse tipo de exemplo, tá ligado? É óbvio que você tem exemplo de famílias que são totalmente desestruturadas, mas seja sincero, é a maioria? Não é a maioria, mas quando você começa a colocar a coisa de um tipo que é firmeza o homem fazer aquilo, é firmeza você não assumir, é firmeza você não ter essa unidade, é firmeza começar a falar que toda mulher vai acabar com a sua vida, porque ela tá com você porque ela quer te engravidar, tá ligado? Igual, eu lembro que foi na época do Neymar, eu falava muito sobre isso, que eu falava assim, mano, a Nájila ferrou o Neymar, mas o Neymar é bilionário, tá ligado? E você não, irmão. Então, tipo assim, nem toda mulher quer uma pensão sua de R$300, porque é quanto você vai conseguir pagar? Tá ligado? Hoje, um homem consegue pagar uma pensão de quanto? 300, R$400? Entendeu? Então, que mulher quer isso? Que mulher tem esse sonho de, nossa, eu vou engravidar daquele cara porque ele vai me pagar uma pensão? Ou então os homens pobres que falam assim, não, aquela mulher quer tirar tudo que tem seu. Aí quando você vai ver a conta do que o cara tem seu, o quê? Um Celta e, quando muito, um apartamento que você vai pagar prestações pro resto da vida. Tá ligado? É muito importante essa unidade familiar, mas eu não defendo, por exemplo, engravidou, tem que casar. Isso, vocês estão ligados que eu não defendo isso. Não é à toa que eu não fiz. O que eu defendo é, mano, engravidou, tem que assumir. Tá ligado? O seu filho tem que ter uma referência do que é um homem, o seu filho tem que ter uma referência, e essa referência tem que ser você que é pai. Ou se você é tio,
tá ligado? Se você é só tio, quando eu digo tio, eu tô falando o irmão da mulher, tá ligado? Porque o irmão do homem, tipo assim, se o homem deu linha, é foda também você ir pagar de pai da criança. Mas, tipo assim, o irmão da mulher, ele também tem que ser um puta tio pra que essa criança tenha uma referência masculina. E isso vale pro menino, pra menina. Tá ligado? Bem legal esse corte aí com o Leandro Narlock. Me deu vontade de assistir o resto do Monarch Talk aí. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você achou desse corte aí. Demorou? Hoje tem resenha de pai e filho, hein, mano? Não esquece, 7 horas da noite. É nóis.